Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Epílogo, o programa que eu mais gosto nesse podcast. Eu não tenho certeza disso, mas enfim. No programa Epílogo a gente fala sobre algum livro que foi indicado por um peixe grande. E no caso a gente vai falar sobre Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Ele foi indicado pra gente pelo pastor Mark Swedberg. Poderia muito bem ser uma palavra do dicionário, mas não será. Ela foi indicada lá em dezembro, eu acho. E a Carol depois vai confirmar ou não isso pra gente. E já que eu mencionei ela, tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago. E você, tá bem? Tudo jóia. A gente tá com 2 convidados muito especiais aqui hoje. Obviamente, a gente sempre tenta trazer o peixe grande que indicou o livro e dessa vez, de novo, a gente conseguiu. Então, você que tá ouvinte aí, segure-se nas cadeiras porque vai ser épico. Eu estou muito feliz com o segundo convidado, na verdade, a segunda convidada que a gente trouxe aqui. Ela é uma associada do nosso Clube Ictus já de longa data. A senhora Abigail. Tudo bem, Abigail? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, acredite. É tão gostoso ouvir um sotaque um pouco diferente. Vai ser o podcast dos sotaques, eu acho. Esse que falou é o Mark, né? Tudo bem, Mark? Tudo bem, perdão. Estamos bem. Eu acho que vocês dois têm que se apresentar um pouquinho, né? Não é certeza que a pessoa que tá ouvindo aqui conhece vocês. Vamos na ordem, Thiago. Vamos primeiro apresentar o nosso peixe grande, Mark, pastor Mark, missionário Mark, Marcos. Como o senhor preferir se apresentar, por favor, faça as honras e diga para os nossos associados, os nossos ouvintes, quem é Mark Swedberg. Muito boa tarde. Não sei que horas que você vai ouvir, se é bom dia ou boa noite. Para mim, pode me chamar do que quiser. Tem uns que me chamam de Marcos, tem uns que me chamam de Mark, tem uns que me chamam de Mark, não esquecendo de me chamar para o jantar. Eu aceito qualquer um e é um grande prazer estar aqui. Apesar do sotaque, eu estou aqui no Brasil desde 69, quando cheguei bem pequeno ainda com meus pais. Eles até fizeram um feriado em honra aos meus pais, a chegada deles, que é dia 9 de julho. Aqui em São Paulo é feriado, que é da Revolução de 32, né? Não era quando chegamos, depois fizeram. Então eu digo que é em honra à nossa família. Retornei ao Brasil, agora casado e com o nosso filho primogênito em 93. Trabalhamos em Olímpia, no interior de São Paulo, por 15 anos. Em 2010 mudamos aqui para Grande São Paulo. Trabalhei por muito tempo na editora Batista Regular e foi durante esse período que conheci tanto o Tan quanto a Carol. O Tan foi aluno meu e depois funcionário meu, depois nós dois saímos da editora. Sou pastor, ainda procurando um novo ministério principal na área de ensino e de implantação de igreja. E você, Abigail? Assim, eu tenho que confessar que foi muito engraçado, porque hoje eu falei, legal, a gente vai ter convidados, a Abigail vai participar, e a minha esposa Renata falou, a Abigail é aquela que é super fã de vocês, né? Eu falei, ela e a Jennifer um dia vai vir aqui também, né? Será que a Jennifer tá ouvindo isso? Jennifer, você perdeu a sua chance que a gente já te convidou uma vez, hein? Furar os seus olhos aí. Um prazer muito grande estar aqui, como eu falei. Realmente eu sou uma fã do Clube Ictus, estou acompanhando faz um tempo já. Eu acho que desde o primeiro ano. Conheci o Clube Ictus através do pastor Marcos, quando ele veio aqui ao Seminário Batista, na Semana Teológica, e apresentou. A proposta já me fisgou, né? Porque gosto muito de ler, sou apaixonada por livros. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E uma coisa que a Abigail não nos disse, né? Não, na verdade, para nós, a gente já sabe, mas os ouvintes não sabem, é de quem ela é filha. É filha do Senhor Jesus Cristo, né, Abigail? Amém. Graças a Deus. Mas eu sou filha também do pastor Almir, que também é uma bênção, e um dos maiores motivos de eu ser tão apaixonada assim por livros e leitura, que sempre me influenciou na leitura, é o meu exemplo de leitor que eu acompanhei desde criança, né? E até hoje me influencia bastante. Informação interessante é que o pastor Almir e eu nos conhecemos desde juventude. Nós íamos para o acampamento Maranata aqui em São José dos Campos. Foi só mais tarde que lembramos que a gente se conhecia de pequeno, mas
os laços são grandes. Pra quem não sabe, pessoal, o último epílogo, o último episódio, a gente gravou com o pastor Almir e com a Safira. Então, se você ainda não ouviu, ouve lá. A gente gravou sobre Olhai os lírios do campo e também foi um bate-papo sensacional. E eu tenho certeza que hoje a gente vai repetir a dose. Mas enfim, antes da gente entrar no livro em si, que eu tô com muita vontade de fazer isso, a gente tem que cumprir um protocolo aqui. A gente tem que desafiar um ao outro na brincadeira do dicionário. Se você ouvinte está com a gente e ainda não sabe o que é dicionário, a Carol vai explicar pra gente, certo, Carol? Então, dicionário é aquele livro antigo onde você tem de A a Z. Brincadeira. É verdade, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, mas não aqui no Ictus. Dicionário é uma brincadeira que a gente tem, onde os nossos convidados e nós, participantes, escolhemos uma palavra pouco usual ou difícil. Enfim, hoje nós temos até uma surpresa e vamos desafiar uns aos outros. A pessoa que for sorteada vai ter que usar a palavra em questão dentro da conversa, mas tem que fazer total sentido, tá? Quem não conseguir usar, e talvez hoje a gente não consiga, vai ter que pagar uma pequena prenda, e a gente tá pensando aí o que a gente vai fazer. Se vai ser um trava-língua, se vai ser um depósito na conta corrente, enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente. Já que eu me lasquei mesmo, Pastor Mark, quem você vai desafiar? Você. E você foi atrás de qual palavra da língua portuguesa? Não foi da língua portuguesa, mas você vai encontrar em português a palavra Sehnsucht. Sehnsucht. Eu nem sei se eu falei isso, é uma palavra em alemão. Vou ter que soletrar aqui para vocês, porque lembramos que todas essas palavras, sem acentos ou cedilhas ou qualquer coisa, servem como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade na associação em qualquer um dos planos lá do Clube Ictus. Então, Sehnsucht é S-E-H-N de navio, S-U-C-H-T. Eu não vou repetir porque você pode fazer voltar 10 segundos aí e ouvir de novo. É isso. Eu quero ver as pessoas usando esse cupom. Esse eu quero ver. Será que a gente põe um pouquinho a mais nele? Em vez de 10%, colocar uns 15%? Quem sabe? Vamos ver. Quem usar vai descobrir. Bom, a gente sorteou aqui, eu vou desafiar a Abigail com uma palavra bem tranquila. Apoquentar. Apoquentar. Mas não é com H no final, não. Vai lá, Abigail, a gente sorteou, você vai desafiar a Carol, certo? Vou desafiar a Carol com a palavra aforismo. Lembrando que a gente não fala o significado das palavras, né? Então, se você quer saber se a palavra ela tá fazendo sentido ou não dentro da nossa conversa, você tem que ir atrás do significado. Mas tá bom, aforismo eu não sei se eu vou conseguir usar. Estava aqui pesquisando no Pai Google, mas a esperança é a última que morre, né? E fechando o quadrado, eu vou desafiar o Pastor Mark com a palavra jaez. J-A-E-Z. Tudo bem? Agora sim, C.S. Lewis, o que pelo que eu li aqui nas orelhas e contra a capa é a última das obras dele, ou pelo menos o que talvez ele mesmo tenha considerado a obra-prima dele. E eu estou muito feliz porque temos 2 especialistas de C.S. Lewis aqui, então eu vou poder falar bobagem à vontade que vocês vão me corrigir. A última obra de ficção e, ao meu ver, é C.S. Lewis da maturidade dele. E só pra dizer que só tem um especialista mesmo, que é o Pastor Mark, mas que eu sou também fã do C.S. Lewis, muito. Pelos posts da Abigail, no final do episódio a gente vai colocar os perfis de vocês pra quem quiser seguir cada um aqui. Só gostaria de lembrar que todos nós já somos casados aqui, então não se apaixonem pelas nossas vozes. Alguns de nós somos velhos também. Ah, mas tem gente que gosta de velho, tem gente que gosta de careca. Eu vou fazer o quê, né? Ai, 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 ai. Até que tenhamos rostos. É um livro de ficção, como o Pastor Mark falou. Ele vai contar sobre uma personagem chamada Orual. É ela que conta a história, né? A narrativa é dela.
Ela é filha de um rei de um lugar chamado Glome, e ela tem uma idiosincrasia, que não é uma das palavras, mas é interessante. Ela tem uma idiosincrasia muito interessante. Qual é? Ela é feia de doer. Ela é muito, muito feia, assim. Eu fiquei tentando imaginar, eu conheço algumas pessoas feias, mas pela descrição do Lewis, ela é muito mais, assim. Ela é o suprassumo da feiura, né, coitado. No entanto, ela parece ter um coração muito bom. Ela é a primogênita de uma família, na verdade tinha 2 filhas. O pai dela queria a todo jeito ter um menino, afinal de contas ele quer um herdeiro pro reino dele. Ele se casa novamente porque ela já tinha perdido a mãe. Isso bem logo no começo do livro. E aí nasce a segunda personagem principal aí da obra, que é a Istra. É Istra? Eu usei pouco esse nome no livro, mas ela é chamada de Istra ou de... Aí eu vou precisar da ajuda dos universitários, porque não tem acento aqui. Então eu li como psique o tempo todo, mas eu suspeito que seja psique, eu não tenho certeza disso. Eu também achei um pouco estranho, porque eu conheço por psique, mas deveria ter o acento, né? O acento grave aí, o acento circunflexo. Como a gente tem alguém que leu no original, né, ô Mark? Como é que você enxerga isso? Em inglês é psyche, mas não tem nada a ver com português. Eu não sabia que em português teria que ter o acento. Eu sempre pronunciei psique, mas também não sei. Vocês que falam português. Bom, vamos seguir no psique mesmo, né? Mas assim, a psique tem uma característica um pouco diametralmente oposta à Urual, né? Ela parece ser uma deusa, de tão linda e maravilhosa que ela é. Só ia intrometer aqui, dizer que o nome do pai delas é Tron, é o nome do rei. O rei Tron do reino de Glome. Tem uma coisa logo no começo desse livro que me incomodou demais. A gente já mencionou isso algumas vezes nos podcasts lá com o pessoal do Irmãos.com. Ele tem o prefácio dele, na verdade a introdução, onde ele explica a lenda que originou o livro. E aí ele conta a lenda. Viu, Tiago? É melhor não chamar de lenda, mas de mito. Isso. Porque uma lenda talvez tenha uma base histórica, alguma coisa. O mito, que é uma categoria importante com C.S. Lewis e os demais amigos do C.S. Lewis, inclusive o Tolkien. Ele tem uma qualidade que o charme do negócio não é a colocação, não é a forma em que é escrita, como um romance ou ficção, mas a história em si tem um significado. E ele, em um lugar, e agora não vou lembrar exatamente que ensaio que ele escreve, ele fala em termos de... Quando você fala sobre uma abstração, por exemplo, fé, ou amor, ou lealdade, você está falando uma coisa abstrata, mas a gente não encontra a fé no abstrato, a gente não encontra lealdade no abstrato, amor no abstrato. É esse amor, é essa lealdade, essa fé. No mito, o tipo de literatura onde as duas coisas, a abstração e a coisa específica, se encontram juntos. Entendi. Bom, então um mito, que é o mito de Cupido e Psique, ou Psique, vamos de Psique. Eu nunca tinha lido essa história antes, não desse livro, mas eu não conhecia esse mito. Foi bom no sentido de ambientação, mas pra mim estragou praticamente o livro inteiro. A surpresa da história, eu digo. E aí, quando eu reli, eu vi que ele era super importante para o final da obra. Então, dado que a segunda parte é tipo 10% da obra, a minha recomendação para quem não leu é primeiro que não ouça esse programa, porque ele vai estar lotado de spoiler, né? Então vai ler primeiro. Mas se você não se importa com isso, leia primeiro a primeira parte do livro, porque aí você vai ganhar toda aquela sensação de ler uma ficção, uma história, e aí o que será que vai acontecer? Depois você volta para a introdução e aí finalmente você lê a parte 2, porque aí sim eu considerei, pelo menos ela, fundamental para a compreensão da parte 2. Não sei quem teve essa sensação ou não. Tá interessante, porque na minha versão em inglês, essa nota que chega como prefácio aqui é colocada no final. Depois do livro. Você lê o livro todo e no final você tem a nota. Explicando o que fez ele escrever, em que ele se baseou para escrever essa história, né? Isso, exatamente. Acho que não foi uma escolha na hora da edição em português, né? Sim. Que pena que a dona Ultimato fez isso, porque estragou para mim muito do livro na primeira leitura.
Eu achei interessante, né? Porque eu pelo menos conheci o Cupido como um anjinho bonitinho que anda com flechinhas, né, na aljava e dispara para os apaixonados se encontrarem, né? E o mito é bem diferente dessa historiazinha que a gente escuta quando a gente é pequeno, né? Uhum. Interessante também é que esse Cupido bonitinho com flechinha é recente. O Cupido original era até antes de Homero. E ele era um deus, um dos mais antigos, um deus um pouco severo, era mais velho. Eu esqueço todo o relacionamento, mas ele não era um deus bonitinho, fofinho, não. Uhum. Depois ele se tornou mais jovem e lindo, mas não um bebezinho. Esse bebezinho é do período clássico ou até mais recente do que isso. Uhum. Logo no começo, a Orual ela fala, olha, eu estou brava com os deuses, eu estou de mal com os deuses e eu vou escrever esse livro meio que como uma defesa minha diante dos deuses. E aparentemente isso é uma grande afronta da parte dela em pensar até em relatar isso. E aí que ela conta que ela era princesa de Glome, ela conta que eles viviam sob a, entre aspas, aí, a religião, sobre a deidade de Ungit, que era a parte toda religiosa que comandava lá, e aí ela apresenta os personagens que começam a ser, assim, coadjuvantes quase principais aí. O primeiro que aparece aí forte é um tal de Raposa. Ele é um grego, que ele é um escravo do rei. Conforme a história anda, ele se torna meio que o professor das filhas, porque enquanto o filho não tem um menino, ele vai treinando com as filhas. É basicamente isso. O rei não é muito interessado nas próprias filhas. E aí, então, ele mostra ser a razão, né? Aquele pensamento não transcendental, aquele pensamento racional grego. Então, tudo que eles tentam levar para uma questão de deidade, uma questão de fé, o Raposa ensina as meninas, não, isso aqui a gente tem que pensar com a razão. Quando eu reli o livro agora, eu percebi que na primeira leitura eu me deixei levar muito pela narradora, já que é uma narradora personagem, e eu até fiquei um pouco chateada comigo, né? Como que eu caí nessa? Então me deixei muito levar por ela. Eu acho que também por essa questão de ela ser tão feia e as coisas como ela coloca, ela já no início, que ela tá escrevendo uma defesa e tudo. Uhum. E só depois, né, na segunda parte que a gente vai se surpreender, mas agora, quando reli, eu tive mais esse cuidado de não ir tanto no que ela tá falando, né? Ficar um pouquinho mais distante dessa forma como ela se coloca sempre como vítima. Mas é difícil, né? Porque a empatia dela é muito grande, né? Isso é uma das coisas que eu também ia comentar, que os comentaristas sobre o livro dizem que ela é uma narradora não confiável. Não que ela mente, mas que ela não se conhece. Então ela tá enganada. Ela não é confiável. E uma segunda coisa, junto com isso, é que ela escreve para algum grego um dia ler. Isso é importante. Por quê? Porque o Raposa não é os gregos. O Raposa é os estoicos. Você vai ver no livro que ele menciona o fato que existem outros gregos, e é uma referência clara a Platão, que ele rejeita. Mas ele é estoico, e o estoico é materialista. Ele acha que a matéria explica tudo, que se Deus existe, é uma espécie de Deus impessoal, tipo panteísmo, né, onde todo mundo faz parte do todo. E você vê claramente o estoicismo dele. Ele não consegue viver o estoicismo dele, né, onde ele tem que enfrentar as coisas sem paixão, mas é para essas pessoas que Lewis está escrevendo a história. Pessoas que dependem da razão, transparente como água, mas também ralo, não é grosso, não é como sangue. Ele está desafiando essas pessoas que eles têm parte da verdade, mas eles não têm toda a verdade. Eu não tinha pegado essa, por exemplo. Para mim, o pensamento grego era totalmente mental, assim, racional, né? Não, ele claramente rejeita o Raposo, né? Claramente rejeita o platonismo. Bom, a princesa Orual, depois que a Istra nasce, ela se vê quase como uma mãe
querendo criá-la e cuidar dela e protegê-la de todo o mal. E isso se torna meio que uma possessão, né? Sim. Ela se sente quase como se fosse dona da Istra. Ao mesmo tempo em que ela continua sendo rejeitada pelo pai, né? A única pessoa em que ela confia durante a juventude dela é no Raposa, que ela chama carinhosamente de vovô. A gente vê que ela também não tem uma relação legal com a irmã do meio, né? Que o nome dela é Reuel, né? Uma coisa assim. É Redival, não é? Redival. Isso, Revival. E a gente vê que a Revival, ela tá sempre aprontando pra acabar com a alegria das duas irmãs, né? É interessante que, tipo, a Revival, ela é meio que a ovelha negra. Ela faz até, tipo, é meio namoradeiras escondidas. Redival, né? Logo no começo do livro, ela namora às escondidas, o pai pega e faz do menino eunuco, e aí expulsa ele do reino, e depois ele vai até aparecer mais lá na frente. Mas assim, ela como irmã do meio, ela tem muitos ciúmes da Psique, que é a Istra, por causa da beleza, e em todo momento ela fica tentando dar umas alfinetadas, ela até dá umas sacaneadas, óbvio, isso dentro da narração da Orual. E a Orual não, apesar dela ser muito feia e da mais nova ser extremamente linda, ela não tem esse senso de inveja, assim, pelo menos eu não peguei isso. Com relação à beleza da irmã dela, não, mas é mais esse sentimento de posse muito grande, né? Como se fosse algo que pertencesse exclusivamente a ela. Isso, exatamente. E aí eu achei interessante, e até queria perguntar isso pro Pastor Mark, porque o C.S. Lewis, ele também escreveu aquele livro Os Quatro Amores, né? Onde ele fala sobre os 4 tipos de amores que existem, né? Que é o fraternal, né? O storge, eros, o ágape e o filia, né? Que é sobre a amizade. E aí eu fui pesquisar um pouco pra ver se eu vinha menos burra pro programa. E eu fiquei muito confusa em saber, na verdade, qual amor a Orual ela sentia pela Psique. De início a gente pensa que é o amor storge, né? Mas eu fiquei assim, tem um pouco do amor ágape também, mas o ágape não é só o amor de Deus para nós, e isso me deixou um pouco confusa. Primeiro é interessante saber que o livro Os Quatro Amores foi escrito depois, uns 2 anos depois. Antes disso, ele tinha escrito um livro também de ficção, de fantasia, chamado, em português eles traduziram com o título de O Grande Abismo. Em inglês o título é The Great Divorce, né? O grande divórcio, porque é o divórcio entre o céu e o inferno. E nesse grande divórcio, ele mostra que as pessoas escolhem ir para o inferno. É uma coisa ou outra. Se você quiser ir para o céu, você tem que abandonar qualquer resquício do inferno. E as pessoas nessa ficção recebem uma segunda oportunidade e vão para os portões do céu, e de todos só um escolhe o céu, porque eles não querem abandonar o inferno. Então isso é interessante, mas naquela história vai encontrar 2 pessoas com esse mesmo tipo de caráter. Carol, para responder a sua pergunta, não é a questão de que tipo de amor. O segredo está na introdução do livro. Ele deixa muito claro, o Lewis deixa muito claro que dos 4 amores, os primeiros 3 são amores naturais ou humanos, que seria o storge, que é a afeição, que você não tem nada a ver com isso, porque você nasce na família que você nasce, porque aí filia, que é o amor de amizade, onde você e uma outra pessoa, outras pessoas, nós 4, por exemplo, temos interesse na mesma coisa, isso nos traz junto enquanto a gente olha o mesmo objeto. O amor eros, que é o amor romântico entre homem e mulher, e o ágape, que é o amor divino. Ele faz uma distinção entre o amor necessidade, eu estou falando aqui na introdução, o amor necessidade e o amor dádiva. E obviamente o amor de Deus é o amor dádiva, e no início ele quer escrever que nós temos que ter o amor que nem o amor de Deus, mas para com Deus o ser humano é incapaz de ter o amor dádiva, porque nossa relação é de necessidade para Deus. Nós temos que ter o amor necessidade. Talvez com outros amor dádiva, mas para com Deus amor necessidade. Mas ele cita assim, há muito tempo a declaração de João, ele está falando do apóstolo João, de que Deus é amor, tem sido equilibrada em minha mente,
com a observação de um autor moderno, um senhor Denis de Rougemont, quando este afirma que o amor deixa de ser um demônio somente quando deixa de ser um Deus. Isso, é claro, pode ser afirmado de outra maneira. Abre aspas, o amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se o ignorarmos a verdade de que Deus é amor, poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso. Isso é que o amor é Deus. Aí você personifica o amor, é isso? Sim, então o que a gente vê com Orual é que o amor dela para com a psique se torna um Deus para ela. Era isso que eu ia falar. A minha pergunta é isso, porque ela começa assim, gostar muito, achar a beleza dela. Um pouquinho adiante no livro, a gente começa a perceber que todo o reino começa a achar que a psique, ela é uma deidade ali dentro. Pessoas começam a buscar ela para que ela cure as pessoas, como se ela fosse um tipo de Cristo ou alguma coisa assim. E é interessante que a Orual, ela começa a ter a pessoa assim da psique meio que como um Zenzurt, assim. E isso aí é o que a Abigail estava falando no começo, né? Na primeira leitura a gente vai acreditando na Orual o tempo todo e não pesca esse negócio de que ela tá tão cega em cima da psique que isso se torna quase uma doença para ela. E acaba influenciando, eu acho que não só a própria Orual, mas todo mundo que está à volta dela, né? Essa forma errada de amar acaba prejudicando também várias outras pessoas, que no decorrer da história a gente vai perceber melhor. Sim, e isso vai ser jogado na cara dela pela esposa do Bardia lá na frente, né? Que acho que é quando cai a ficha pra ela de que, cara, eu realmente acabo com a vida das pessoas que estão à minha volta. Esse tema de amores ordenados é algo que nós modernos ou pós-modernos, todos nós, mas é bem mais tragédia em nós cristãos. Se você olhar no Novo Testamento, você vai perceber que o Novo Testamento fala sobre amar corretamente e amar tudo em função do nosso amor para com Deus. Mas quem retira isso, um dos primeiros grandes escritores que faz isso é o Agostinho, em A Cidade de Deus, onde ele fala que nós precisamos amar todas as coisas na proporção correta e com o amor correto. Então, se a gente amar alguma coisa em rivalidade para com Deus, então isso é um amor desordenado. Eles falavam em termos de afeições desordenadas. Então é importante que eu ame, por exemplo, minha esposa. Deus me manda amar minha esposa. Mas se eu amar minha esposa como rival a Deus e não porque eu amo a Deus, aí isso se torna um ídolo para mim e estraga o meu amor e estraga minha esposa e é um desrespeito para com Deus. Por que eu devo amar minha esposa? Porque Deus me deu minha esposa. Ao mesmo tempo, em comparando os amores que eu tenho para com minha esposa e para com meus filhos, eu tenho que amar os dois, mas o amor para com minha esposa tem que ser mais intenso, de uma espécie diferente do amor que eu tenho para com meus filhos. Senão eu tenho um amor desordenado, onde eu amo mais os meus filhos do que a minha esposa. Bem, minha esposa veio antes e ela fica depois, quando meus filhos já crescem e vão embora. Mas é uma tentação, né, que mães e pais têm, de amar os filhos desordenadamente, e isso estraga os filhos e estraga o casamento também. Sim, então, verdade. Então esse é um dos temas, é o tema principal do livro, mas tem tantos subtemas. Esse é um livro que nem uma cebola, você vai arrancando camada, camada, parece que você não pega no cérebro, que tem tanta coisa. Mas esse é o tema principal do livro, amor. Sim. E amor ordenado ou desordenado. A psique, então, ela cresce um pouco, ela se torna aí jovem, sei lá, pós-adolescente, aí início da juventude,
E aí o que acontece é que começa a vir uma grande coisa ruim, assim, pro reino. As colheitas começam a falhar, o tempo fecha e eles começam a passar um tempo de seca, sem alimento, sem nada. E aí todo mundo fica naquela, o que tá acontecendo? Os deuses estão contra nós. E aí surge então a pessoa do sacerdote lá, da Ungite, né? Meio que em conluio com o povo, conversar com o rei para falar, olha, a gente precisa fazer uma oferenda. A gente precisa fazer um sacrifício para que Ungite volte a abençoar o nosso povo, porque senão a gente vai perecer. E aí tem toda uma questão que a trama parece levar até como um golpe de estado ou alguma coisa assim. É bem legal esse trecho. Mas a conclusão final, o rei tá achando que é ele que vai ter que ser sacrificado pelo que o sacerdote vai conduzindo. Fica até, traição, caramba. E aí o sacerdote fala, não, na verdade, a gente tem que sacrificar a sua filha, a Psique, a mais nova e a mais bonita. E aí a Orual fica, não, imagina que eu vou no lugar dela. E aí o rei joga sempre na cara dela, né? Cara, você acha que se a gente tem que dar o melhor pra Deus, ia dar vocês? Dá até dó essas partes. Pega ela e arrasta ela pra aquele espelho, pra ela olhar, ver o rosto dela pela primeira vez. Ela nunca tinha visto o próprio rosto. Você acha que o Deus vai querer isso? Isso marca tanto a Orual que é algo que ela vai levar pro resto da vida, né? Essa questão de ser colocada diante do espelho e de se ver o que o pai falou pra ela. E aí o que acontece é que a Psique então é levada ao sacrifício. Obviamente, é muito legal essa parte. Você que não leu precisa ler. Toda essa trama, vou, não vou, surge mais ou menos nessa época aqui do livro. O personagem que também é um personagem muito importante, o Bardia, que é tipo o capitão da guarda do rei ou alguma coisa assim. Ele se afeiçoa muito pela Orual como pessoa, não em sentidos sexuais nem nada. E aí fala, poxa, que pena que você não é um homem, porque eu poderia te treinar. E aí no fim o que acontece é que ela vira meio que uma discípulo dele, né? E ele treina ela pra luta, por exemplo. Ela aprende a lutar com espada e tudo. A Psique, então, ela é levada na Montanha Cinzenta, onde ela vai ser oferecida ao Bruto, que ninguém sabe exatamente o que é, mas eles dizem que é o filho da Ungite, que é a deusa principal deles. E aí, no momento em que ela é levada, o reino começa a florescer de novo, as colheitas reaparecem, e aí fica aquela dicotomia entre o discurso do Raposa falando, cara, isso foi uma coisa casual, e a Orual, será que eu acredito ou não nos deuses e tal? Passa um tempo, ela tenta ir atrás da Psique pra ver se tem restos dela, o que aconteceu. E eu já tô falando demais, vocês precisam contar um pouco da história. Eu só queria falar que uma das cenas muito importantes é quando a Psique tá encarcerada, esperando ser prontificada para ir, e a Orual consegue entrar e falar com a Psique, e duas coisas acontecem. Ela entra para consolar a Psique, e Psique não precisa de consolo. Ela está com uma certa antecipação para ir conhecer, porque ela entende que é um casamento, que ela foi feito para aquilo. E a Orual, os ciúmes doentio dela aparece pela primeira vez, onde ela fica falando para Psique, mas você é cruel demais, seu coração não é feito nem de ferro, é feito de pedra, porque você, em vez de consolar, ela precisa de consolo e fica brava, e a gente percebe pela primeira vez que tem alguma coisa errada com o amor que a Orual tem. E a Orual fica completamente machucada, porque ao tentar intervir, o pai dela dá uma surra nela que quase mata ela, e ela não consegue ir para a montanha onde eles deixam. Então ela fica sabendo o que aconteceu quando ela entra numa febre, fica delirando, e no delírio dela, a Psique é a inimiga dela, e não a irmã, que ela sempre amou e cuidou. Depois, mais tarde, ela resolve ir lá na montanha para tentar, pelo menos, dar um enterro digno para a irmã. Só uma coisa, pastor, que também me marcou nesse capítulo, nessa parte, justamente por esse contraste tão grande do amor que Orual tinha e o amor que Psique tinha. Porque enquanto ela ficou com raiva, né, ao ver que a irmã tinha pelo menos uma esperança com esse casamento, ela chega e fala, não, você não tá vendo que isso é um assassinato, você vai morrer, né? Então como que ela entra para dar um consolo para a irmã, mas a ideia que a irmã fosse pertencer a outra pessoa faz com que ela fique com tanta raiva
que joga isso na cara da irmã. Mas a irmã, ela é bem humilde, né? Ela diz assim, como posso ser salvação para toda Glome se eu não morrer? Então a ideia é totalmente diferente da Orual, né? O amor dela parecia ser um amor que já estava mais acertado. É um amor sacrificial, quase de Cristo, né? Exatamente, em relação ao amor da Orual pela irmã, né? Ela usa esse aforismo, né, para tentar explicar para Orual o que ela tem que fazer, né? Mas a Orual tá tão cega que prefere morrer do que ver a irmã tendo esse destino, né? O C.S. Lewis, em cartas particulares, nega que a psique é Jesus Cristo. Boa. Jesus Cristo é o Deus da montanha. O que Orual ela é uma cristã natural, ou seja, é claro que ela parece Jesus Cristo porque ela está imitando Cristo. Ô pastor, o senhor falou que Jesus Cristo pelo Lewis, o bruto da montanha, é isso? O filho da Ungite? Sim, isso não é certo. Eu acho que é a interpretação correta. O que é certo é que o Lewis negou que psique fosse Jesus Cristo e disse... Mas ela está imitando Jesus Cristo. Você quer que ela aparece como quem? Uhum. O que dá para tirar uma bela aplicação para nós como cristãos, né? Uhum. Exatamente. Uhum. E outra coisa que eu acho muito interessante também nessa parte ainda, quando ela fala desse desejo como se fosse uma saudade, né? Quando ela diz que quando contemplava a montanha, junto com Raposa e a Orual, ela tinha esse sentimento de querer voltar. Como ela diz, a coisa mais doce em toda a minha vida foi o desejo de alcançar a montanha, de encontrar o lugar de onde vem toda a beleza. Ela fala até antes a questão que ela se sentia como um passarinho na gaiola, enquanto os outros passarinhos estavam voltando para casa. E eu achei bem a ideia daquele hino que fala que eu estou muito longe da pátria, né? Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou voltar? Bem essa ideia que ela tinha desse sacrifício, na verdade, seria algo muito positivo, né? No final. Isso é um tema que se encontra no C.S. Lewis, muito. Você vai ver isso em Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia da fé dele. Também no livro que não tem uma tradução boa em português, tem uma tradução muito ruim e talvez hoje você só vai encontrar em sebo, que é O Regresso do Peregrino. Se você ler o sermão dele, O Peso da Glória, você vai encontrar isso. Essa pontada por um desejo, um anelo que a gente ainda não viu, não conhece, mas a gente sabe que é para isso que nós existimos. Eu escrevi uma tese sobre C.S. Lewis e eu mencionei 4 itens no conhecimento religioso dele. Um é o papel da razão. Muitos taxam ele de racionalista, e se você quer dizer por isso que ele defende a razão, sim. E a gente vê que o Raposa é um personagem quase que puramente racional, e ele é um personagem que tem muito da verdade, mas não toda a verdade. Então ele defende isso, mas fica evidente que você não consegue chegar a Deus apenas com a razão. A razão tem um papel importante, mas a razão não te leva a Deus. Isso fica evidente em toda a literatura dele. Um segundo fator é esse anelo, essa alegria, esse Sehnsucht que ele menciona, esse desejo. Um terceiro elemento é a imaginação, e você vê que Lewis escreve literatura imaginária e imaginativa, porque ele quer atingir o nosso coração, não só nossa mente. Ele quer que a gente imagine as realidades. E o quarto fator, a fé, o que segue agora da história, mostra o papel da fé e mostra que a fé é uma questão de confiança numa pessoa e é uma questão da nossa vontade, porque a Orual vai para a montanha, ela vai com Bardia, ela ainda não sabe montar cavalo, então ela vai atrás dele no cavalo e chegam lá, acham todas as algemas e tudo,
perfeitamente montado, como se tivesse uma pessoa dentro, mas não acho nada da psique. Aí saem procurando e finalmente descobrem ela do outro lado da montanha, descendo um vale, atravessando um rio. Ela está lá a 2 metros de distância deles. E a Orual atravessa, eles se reúnem e tal, mas a psique conta toda a história e diz que ela está no palácio, que o marido dela é um deus, mas a Orual não consegue enxergar o palácio. Elas estão dentro do palácio e a Orual acha que está no relento ali, no meio do mato. E ela fala, cara, mas eu te dei o vinho. Não, você deu uma água na concha da sua mão. A parte que começa a chover é muito legal, porque, tipo, molha as duas e a outra fala, mas a gente precisa se cobrir. Como a gente precisa se cobrir? A gente tá dentro do palácio. Essa cena me lembrou muito o livro A Última Batalha das Crônicas de Nárnia, né? Também do C.S. Lewis, quando tem o estábulo e um grupo de anões é jogado, né, por esse estábulo. E quando eles atravessavam, na verdade, eles chegavam num lugar muito bonito, que, se eu não me engano, era o próprio país de Aslan, né? Mas, na mente deles, acreditavam ainda estar dentro de um estábulo pequeno. Eles não conseguiam apreciar a natureza. A Lúcia traz flores para eles cheirarem. Ele fala, você está colocando palha para eu cheirar na minha cara. O próprio Aslan chega com um banquete e, na mente deles, eles estão comendo capim, repolho cru, essas coisas assim. Então, me lembrou bastante esse encontro aqui, né? Que a Orual não conseguia ver nada. Não conseguiu apreciar nada do vinho, da refeição que a irmã colocou, porque na mente dela não era nada disso. E a irmã era doida, né? E é aquilo que você falou no começo, Abigail. A primeira vez que você lê esse livro, você tá muito do lado da Orual, né? Então você fala, caramba, ela tá ali, tá tentando ajudar a irmã dela, né? E, poxa, a psique tá doida. Que essa é a impressão que você tem, né? Depois a gente começa a pensar que realmente, será que tem um castelo ou não tem, né? Fica... Mas a própria psique resolve isso pra gente, leitor. Porque ela fala, cara, se não fosse isso, eu estaria tão bem nutrida desse jeito, eu não estaria bem, eu tô corada, eu tô bem. Como que você explica que não é? E também tem, depois que a Orual vê o reflexo, né, no rio do castelo, e a gente já, então talvez a irmã dela não tá doida, né? É interessante que ela vê isso, mas ela meio que não quer acreditar, porque ela não conta essa parte pra ninguém nos relatos dela, né? Só quando ela escreve o livro, no final da vida dela, que ela relata isso, mas ela mente, ela não fala a verdade. Por quê? Porque no segundo encontro ela fala, eu não quero que exista esse Deus, eu rejeito. E ela fala várias vezes, a psique é minha, ela é minha, não pode ser tomada de mim. Quando surge de forte assim, essa questão de posse mesmo. Porque ela não admite rivais. Então aqui que entra a fé. Deus dá o suficiente para ela crer na existência dele, se ela quiser, mas ela não quer. E mais tarde, esse daqui é um spoiler dos grandes, quando chega no fim, ela finalmente entende porque o Deus não respondeu ela. Ela diz assim, como é que a gente pode falar face a face até que nós tenhamos faces? Em outras palavras, ela pensava que a reclamação dela é que o Deus não se revelou o suficiente, que tudo isso, mas quando ela foi ver, a reclamação verdadeira era que o Deus da montanha estava tomando a psique dela. E até ela reconhecer esse fato, não tinha conversa, não adiantava o Deus falar com ela. Então, até ela morrer para si e amar o Deus e querer o Deus como a psique amava, ela simplesmente não ia crer. Não porque o Deus foi injusto com ela, mas porque ela simplesmente não quis. Então, e a gente vê que o Bardia é totalmente contrário, né? Depois que ela vê que ela não vai conseguir convencer a psique, ela vai se encontra novamente com o Bardia para voltar para Glome, e ela conta o que acontece para ele. E a gente vê que ele
é muito certo das crenças dele, né? Ele fala, não, eu acredito que realmente tudo que a Psique falou é verdade. E a gente vê que ele leva isso até o final da vida dele, Mas né? mais ou menos, viu, Carol? Nessa parte eu até anotei no meu livro aqui, eu comparei ele a um católico não praticante. Aquele cara que fala, eu acredito em Deus, mas eu não quero me envolver muito, sabe? Eles lá e eu cá. Eu tenho medo de que algo sobre pro meu lado aqui. Eu não ouso nunca negar, porque existe, mas eu não quero relacionamento com eles, não. Em outras palavras, se eu não mexo com os deuses não vão mexer comigo. Fala isso. Mas enfim, ela volta pra lá e aí tem realmente o grande plot da história, né? Não sei se é o grande, porque lá na frente vai ser, né? Mas ela arrebenta com a vida da irmã, basicamente é isso. Faz uma chantagem emocional, né? Pequena, né? Ela só se fura o braço. O que acontecia é que a Psique estava lá com o noivo dela, casada, né? Só que ela nunca tinha visto o noivo, porque o noivo não deixava ela ver o rosto dele. E aí a Aurora fica louca com isso. Imagina, esse cara é um bandido que tá se aproveitando de você. Ela nem considera a possibilidade de que de fato era um deus ou por que ela tinha que seguir essa regra. E aí ela enche o saco da irmã, faz a tal da chantagem emocional, para que a irmã, no meio da noite, quando o noivo dela chegasse, estivesse dormindo, ela acendesse um lampião para ver o rosto dele e comprovar quem de fato era aquele embuste, né? Quando ela faz isso, ela derrama um pouquinho de óleo quente e a resposta é imediata e severa contra a Psique, onde a Psique é enviada agora para uma peregrinação, para ficar andando por aí, sem rumo. E aí ele também se revela quase que num lampejo, e ela tem que admitir que ele existe, e ela fica transfixo pelo lindo jaez desse grande e indescritível beleza que é esse Deus. Mas aí já estragou tudo. Ela tinha estragado tudo, porque ela insistiu em que a Psique fizesse isso. A Psique foi expulsa da presença dele. Ela acabou com a alegria da Psique e a possibilidade das duas ficarem juntas também. Ela perde Psique pra sempre, assim. E desfrutarem da mesma felicidade, da mesma alegria que a Psique estava sentindo, porque quando elas se encontram, a gente vê esse desejo que ela tinha de Orual também poder desfrutar, né, daquela realidade, mas como o pastor falou, a Orual estava disposta a não ver. Mas é justamente para a gente nos perceber no Orual, o fato que nós amamos nós mesmos, o que nós amamos, e nós rejeitamos a Deus, e rejeitamos a Deus como uma traição. Não é uma questão de vez em quando eu dou umas escorregadinhas e conto mentiras ou perco a paciência. Nós somos Orual. Todo mundo nasce Orual. Feio por dentro e por fora, e querendo estabelecer o eu é o centro, né? Eu não quero Deus na minha vida, porque eu quero determinar o que eu vou fazer, o que eu amo. E aí a Orual volta pro reino dela. Basicamente ela amadurece, sei lá se essa palavra é boa, mas ela fica com aquela sensação de que a Psique, eu perdi a Psique, o caramba. Mas aí ela se concentra em praticamente se tornar rainha, o que de fato acontece, né? O pai dela morre, surge então a oportunidade quando ela se torna rainha no lugar dele, e ela começa a ser uma boa rainha pro povo, assim. Ela consegue organizar bem o reino, aquela parte das minas que o pai dela usava como represália ou como punição, ela faz com que se torne rentável, ela cuida do povo dela, ela faz alianças com nações vizinhas, casa a irmã com outro príncipe para que o rei... Mas um detalhe muito importante é que quando ela volta da montanha a segunda vez, ela começa a usar véu e ninguém mais vê o rosto dela. Ela se esconde de todos de si mesmo. E isso é essencial ao enredo. Sim. E aí torna até uma lenda de como por que ela usa o véu com o tempo, né? As pessoas perdem a referência do rosto feio dela. Alguns acham que ela é extremamente linda, outros acham que é uma besta, que não vai ter rosto atrás. E cria-se, então, histórias. Ela até acha isso engraçado, mas o fato é que ela não mostra mais o rosto dela. E eu acho que a partir desse momento, onde as pessoas não veem mais a feiura dela, é que passam a tratar ela como uma soberana mesmo. Além do que, é só quando ela tira o véu
que ela consegue resolver toda a questão. Tanto é que o C.S. Lewis originalmente ia chamar o livro de Bareface. Bareface significa rosto sem véu. O editor não gostou do nome porque achava que parecia um livro de bang bang e vetou. Então aí que ele colocou um nome que para mim é muito mais intrigante, que até que tenhamos faces ou até que tenhamos rostos. Mas a ideia, ela não somente estava se escondendo do povo, mas ela estava se escondendo de si mesmo. Outra coisa que nós não falamos, que o Deus, quando ela viu Deus, de lindo já ele fez uma promessa: tu também serás psique. Essa parte para mim foi muito confusa, pastor. Eu vim entender lá no finalzinho só. E na verdade ela fala mesmo, né? Eu não entendi o que é isso. E fica isso martelando a mente dela o tempo todo. Ela acha que ela vai morrer rápido, e aí ela vê que não morreu. Que vai ser torturada, mas é justamente isso. Ela vai literalmente se tornar linda como psique, mas para isso acontecer ela tem que morrer e ela tem que também tirar o véu. E que demora praticamente a vida toda dela, né? Acontece bem no finalzinho, na segunda parte. A segunda parte explica toda a primeira parte. Isso. Na verdade, assim, a primeira parte é meio que o fim do livro para ela que tá escrevendo. Ela já tá velha, o Raposa já morreu, o Bardia já morreu. Tem toda essa parte aí que eu achei super emotiva na história. A discussão que ela tem com a esposa do Bardia. Né? Se bem que acho que essa discussão é depois, né? Na parte 2, eu não tenho certeza disso. Essa parte é parte 2. Isso, mas ela ainda perde o Bardia no final da parte 1. E aí, meio que termina o livro com a parte 1, né? Eu vou até ler o último parágrafo da parte 1. Ela diz: afirmo, portanto, que não há nenhuma criatura, sapo, escorpião ou serpente tão nociva para o homem quanto os deuses. Que eles respondam a minha acusação se puderem. É bem capaz de, em vez de responderem, me atacarem, lançando sobre mim a loucura ou a lepra, ou me transformarem em um animal selvagem, em um passarinho ou em uma árvore. Mas se agissem assim, todo mundo saberia, e há como saber que isso acontece porque eles não têm nenhuma resposta para dar. Ela está extremamente irritada ainda com os deuses. Nas escrituras, quem é que fala desse jeito? Me responda. Eu anotei aqui. Cara, parece muito a conversa de Jó mesmo. E assim, o livro termina aí, e aí retoma do tipo: cara, eu revi as coisas aqui e eu não posso deixar esse livro terminar do jeito que eu terminei. Eu estava errada. É basicamente isso que ela fala, né? E aí que o livro realmente se explica e tem toda a beleza do livro a partir daí. Mas eu vou deixar vocês contarem, eu contei praticamente o livro todo. Esse encontro que ela tem com a esposa do Bardia, eu acho muito interessante também, porque fica mais uma vez a postura do amor que as duas tinham por ele, né? De certa forma, o amor que Orual tinha por Bardia era um amor platônico. Ele nunca chegou, né, a tomar conhecimento disso. Mas a mulher dele, a esposa, fala que a vida que ele teve de dedicação à rainha foi que fez ele adoecer, né? Então, ele se dedicou tanto, ele, mesmo cansado, ia até lá, tanto que ele evitou de apoquentar-se. Acabou sendo, talvez, o acúmulo, né, de tantos desgastes durante toda a vida. E a Orual fala: se você sabia que ele estava perdendo a vida dele, então por que você não me falou, né? Que uma palavra sua, se você tivesse me falado, eu teria interrompido o trabalho dele e tal. E a mulher fala, a esposa fala: você acha que eu tiraria a liberdade dele? Né? Então, não, eu o amo e por isso eu deixei fazer o que ele queria fazer, que foi bem diferente da relação da Orual com a Psique, né? E ela fala muitas vezes: se você acha que eu deveria ter falado isso, você não conhece homens. Você ia destruir ele. Eu iria destruir ele se eu pegasse ele para ficar só minha em casa. E ela fala: não, mas você que era a esposa, né? Ele fala: você só me deixou isso dele. A única coisa que eu sei é que vocês não tiveram um caso, mas todo o resto você teve com ele. E aí ela tem essa mesma tristeza porque ela tá vendo que o filho dela tá indo no mesmo caminho, né? Vai estar perdendo o filho do mesmo jeito agora. Eu acho que essa parte é a hora que vira a chave na cabeça dela, porque a esposa dele, como a gente já falou, meio que joga na cara dela, fala: você suga as pessoas em volta.
Todas as pessoas acabam a vida por sua causa e você não percebe que é tudo pra você. Inclusive, eu falei até das irmãs, né? Você prejudicou suas irmãs. Porque tem um momentinho antes que esse eunuco, que era o namorado da Redival, né? Volta como um chefe de um rei, alguma coisa do tipo. E ele fala uma coisa que também faz Orual refletir sobre a postura dela em relação a Redival, né? Que quando Psique nasceu e chegou, ela meio que abandonou a irmã, e a irmã se sentiu totalmente de lado. E eu acho interessante essa fala da esposa do Bardia, porque ela joga isso na cara da Orual, né? Que o amor dela não só prejudicou o Bardia, mas também as irmãs, o Raposa e todo mundo que estava perto dela. Esse eunuco fala, ela estava tão solitária, ela disse assim, antes a Orual me amava muito, aí chegou o Raposa, ela me amou menos, e depois chegou a irmãzinha e ela não me amou de forma alguma. Ela simplesmente me abandonou. E a Orual pensa, puxa, eu nunca tinha pensado... Lendo o livro, eu também tive esse mesmo pensamento da Orual, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque na primeira parte a gente tem uma tendência até uma raiva da Redival, porque ela é meio chata, né? Só que aí agora, talvez ela não fosse tão assim, como a irmã dela nos mostrou, né? Como ela revelou. E trazendo pra gente, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque pode ser que a gente esteja fazendo isso com pessoas e a gente também não esteja percebendo isso, né? Como eu disse, e outros disseram antes de mim, a Orual não é um cronista confiável. Mas aí a Orual começa a ter várias visões, ela tem sonhos, às vezes ela tem visões e tal. E aí sim vale a pena ler a introdução, que vai explicar tudo o que aconteceu com a Psique. Porque depois que ela é expulsa lá do Palácio do Cupido, né, o mito original, ela tem que fazer vários trabalhos pra mãe do Cupido, que eu não lembro o nome, mas na história oficial aqui é... Afrodite ou Vênus. Isso. E aí ela tem que fazer várias tarefas praticamente impossíveis de serem feitas, mas ela vai fazendo ao longo do percurso com ajudas que vão aparecendo meio que milagrosas na vida dela. E aí a gente percebe um paralelo muito grande com a vida da Orual, porque essas visões que ela tem sobre si mesma são justamente paralelos de todas essas histórias lá do mito original. Por isso que é importante ler esse mito antes. Aí que a perfeição de Luas é tão excelente no escrito desse livro, porque ele entrelaça o mito original com essa história que está recontando de um jeito tão perfeito. Sim, é por isso que é a recontagem de um mito, né? Ele realmente conseguiu fazer isso com maestria. Ela se cansa do reino dela, quando ela tá velha, ela pega um grupo de pessoas lá do reino e fala, vamos viajar. Essa parte foi muito legal, porque ela já tá mais velha, né? A gente entende que ela já é uma rainha que tem o seu reino já bem constituído, né? Todo mundo confia nela e ela começa a viajar, até que ela chega numa igrejinha, não é? Isso, é aí que eu queria chegar mesmo. Gente, isso ainda na parte 1, isso é bem no finalzinho da parte 1. Ela se depara com uma imagem, né, simples, porém muito bonita. Aí ela fala pro meu gosto, né, porque não havia nenhuma pintura ou brilho, mas somente a cor pálida natural da madeira, né, então é uma estátua. E aí ela começa a questionar pro sacerdote quem é, e ele fala, é Istra. E ela fala, nossa, esse nome não é tão incomum, né? E nesse momento parece, ao meu ver, que ela tinha se esquecido, né, do que tinha acontecido com a Psique. Até que o sacerdote conta a história e ela começa a se relembrar de tudo que ela viveu. Só que, acho que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Muda o final da história. E ela fica louca da vida com isso. Ela é colocada como uma vilã na história, né? Esse que é o problema. Ela até fala assim, me colocaram um enigma. Ela já muda um pouco a história, porque ela
Na verdade, não era um enigma, ela que não estava disposta a ver as coisas, né? Mas ela me colocaram um enigma lá. Comparam ela com a Redival, ela fica super brava. Exato, aí o sacerdote ainda fala que ela tinha 2 irmãs que queriam destruir ela. E ela falou, mas por quê? Porque elas eram invejosas, elas invejavam o marido, a casa. Tudo que ela tinha era muito mais fino que o das irmãs, e as irmãs ficaram com raiva dela. E aí foi nesse momento que ela falou, ok, eu decidi escrever esse livro. Por anos, minha velha briga com os deuses tinha ficado adormecida. Eu tinha passado a pensar como Bardia. Não mais me intrometia nos assuntos dos deuses. E aí é então que ela fala, quer saber? Agora eu vou chutar o balde. Os deuses falaram mal de mim, eu vou colocar a minha posição aqui, né? É isso. E aí vem a segunda parte que a gente já falou, onde ela revê a vida aí. E aí ela começa a fazer, então, todos esses trabalhos em visões, em sonhos e tal. É muito legal essa parte. Aí que eu comecei a perceber, cara, ela tá se tornando psique aqui, né? Que é aquela profecia lá do Deus que falou pra ela. Você se tornará psique. E a última dela, ela encontra os mortos, né? Na verdade, ela vai pra um julgamento, né? Não é um julgamento, ela vai... para um tribunal onde ela vai se defender diante dos deuses, defender a sua causa, e dão a palavra para ela. Aí sim que foi a parte que eu falei, cara, isso é muito Jó, muito Jó. Na verdade, ela foi primeiramente acusar os deuses, eles deixam, e a acusação é a própria resposta, porque ela finalmente fala o que está no íntimo dela, que não é nada do que ela tinha escrito na primeira parte. O que era livro some da mão dela, né? Parece outra coisa. E depois ela é julgada pelos deuses, né? Que é o final da história. E o guia, que nem na Divina Comédia, o Dante tem o guia que é o Virgílio. Ele tem Virgílio como guia. Auroal tem o Raposa como guia. E o Raposa diz para ele, você pode ter certeza que você não vai receber justiça. E ela disse, eles não são justos? Ele diz, bem, se nós recebêssemos justiça das mãos deles, o que seria de nós? É muito Deus isso, essa parte é muito linda. É muito bonito isso. E para ver que a coisa termina, ela se torna psique. Não idêntica, parecida. A parte que mais me dá calafrios e arrepios é essa parte quando o Deus está chegando, ela diz assim, eu estou na página 252, se a psique não tivesse me segurado pela mão, eu teria caído. Ela me levou agora à extremidade da piscina. O ar estava cada vez mais claro à nossa volta, como se algo tivesse acendido. Cada respiração lançava para dentro de mim um novo terror, uma nova alegria. Nota essa mistura de terror com alegria. Uma das coisas que nós perdemos hoje é a luminosidade da verdadeira adoração a Deus, que envolve uma espécie de terror. Dentro de um novo terror, uma nova alegria, uma doçura dominadora. Eu era perfurada o tempo todo por suas flechas. Eu estava me desmanchando. Eu não era ninguém. Isso é pouco dizer. Antes, psique era, de certo modo, ninguém. Eu amava como certa vez pensei que fosse impossível amar. Por ela, eu teria morrido qualquer morte. E, no entanto, não era, ao menos agora, ela que realmente importava. Ou se importava, e sim, gloriosamente ela importava. Importava em favor de outro. A terra, as estrelas e o sol, tudo o que era ou será existiam por sua causa, e ele estava chegando. O mais terrível, o mais belo, o único temor e beleza que existem estavam chegando. As colunas do lado distante da lagoa ficaram vermelhas com a aproximação dele, e eu abaixei os meus olhos. Para mim, isso me enche de calafrios, até quase lágrimas, porque eu acho que quando nós chegarmos na presença de Deus um dia, nós que somos salvos vamos ter essa experiência. Talvez mais do que jamais importou, mas tudo importa por causa dele. Sim. Nós amamos tudo por causa dele. E eu marquei a sequência desse livro, porque pelo que me transpassou aqui, ela não ousa olhar para ele, né? Duas figuras, reflexos, seus pés e os pés de Psique, os meus, estavam na água. Mas de quem eram? Duas psiques, uma vestida, a outra nua? Sim, ambas psiques, ambas belas. Se isso tinha alguma importância agora,
além de toda a imaginação, e ainda assim não eram exatamente a mesma. Então ela se torna bela, se torna como psique, sem perder a individualidade dela. Uhum. Aí, você também é psique, disse uma grande voz. Então olhei para cima. É estranho que eu tenha ousado fazê-lo, mas não vi nenhum deus, nenhum pátio com colunas. Eu estava nos jardins do palácio com meu livro tolo nas mãos. A visão havia, eu acho, desaparecido um momento antes de Oráculo desaparecer aos ouvidos, pois as palavras ainda estavam ressoando. Aí ela conclui ainda: terminei meu primeiro livro, que é a primeira parte, né, com as palavras sem resposta. Sei agora, Senhor, por que não me deste nenhuma resposta? Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto as perguntas desaparecem. Que resposta seria suficiente? Somente palavras, palavras, para serem levadas para lutar com as outras palavras. Eu te odiei por muito tempo. Te temi por muito tempo. Eu poderia... E aí ela morre. E aí o sacerdote Arnon encontra esse texto e manda para a Grécia. Fala, ó, se alguém algum dia for para a Grécia, leva, porque os gregos precisam ler isso. Cara, que fim fantástico esse livro. Mas, mais uma vez, quem é que finalmente desafiou Deus? É Jó, né? É Jó. Depois, quando ele finalmente aparece, ele diz: falei o que não sabia, agora eu coloco minha mão sobre a boca. Eu não fui estúpido em falar. É isso, esse foi o grande C.S. Lewis em Até Que Tenhamos Rostos, com todos os spoilers que a gente conseguiu dar nessa 1h e pouco. Livros de ficção, para mim, talvez é o melhor, talvez até melhor do que O Senhor dos Anéis. É fácil de ler, e uma vez que você leu uma vez, fica mais fácil, mas eu acho que eu já li 4 vezes. Tem tanta camada, a gente só arranhou a superfície. Sim. Ou seja, a gente estragou a primeira leitura, mas não as próximas. Eu tava conversando em off aqui com a Carol e com a Abigail no começo, falando que eu normalmente não gosto de reler livros. Eu tenho a impressão de que eu tô perdendo tempo, no sentido de que, cara, eu tô lendo um livro que eu já li e eu poderia usar esse tempo para ler os tantos livros que eu quero ler na vida e ainda não li. Mas para gravar esse programa eu fui obrigado a ler de novo, porque a gente leu ele, eu li ele no final do ano passado só, e não lembrava já muita coisa. Mas foi tão rico reler esse livro, que eu tenho que rever os meus conceitos aqui. Eu acho que realmente tem alguns livros que são importantes a gente encontrar de novo ao longo da vida, porque eles encontram a gente num momento de vida diferente também, né? E a gente tá mais maduro em relação à história também. A gente é capaz de adentrar camadas da cebola aí que o Mark usou, mais fundas. Sabe, quem fala muito em reler livros é o C.S. Lewis, em um livro chamado Um Experimento na Crítica, onde ele diz que as pessoas literárias tendem a reler os seus livros prediletos. E o que pega eles não é o enredo, não é, pelo menos não a segunda vez, não é diversas coisas, mas você consegue enxergar o mundo com os olhos de outro, mas são as frases, as descrições, os sentimentos, e há certas coisas que te dão tanto prazer que você relê pelo prazer daquilo que tem. Outra coisa que fica evidente é o papel da beleza, que hoje, para uma cosmovisão cristã, e hoje a gente dá pouco valor para a beleza, né? E eu acho que o mais legal ainda é de poder ter esse prazer novamente, e além disso, como um bônus, você aprender mais, né? Que você não pegou na primeira leitura. Então, isso não são tantos livros assim que tem essa qualidade de te ensinar outras coisas quando você faz uma releitura. E olha, eu tenho que dizer que a gravação desse programa, eu espero muito que os ouvintes também tenham esse benefício. A oportunidade de conversar com outras pessoas que também leram traz tanta luz nova pra coisa, assim, que enriquece ainda mais do que eu ler 2 ou 3 vezes, porque ainda vou ser só eu lendo. Quando eu tenho essa conversa com outras pessoas que também leram, a gente enxerga visões diferentes, como se a pessoa estivesse olhando a mesma janela, só que de um ângulo diferente. É muito gostoso isso. Não, é isso, vamos encerrando, a gente já tá com um programa de bastante tempo aqui. Se você gostou desse programa, quer conversar, quer colocar sua opinião,
usa a rede social que você quiser, basta a gente marcar a gente, #IctusPodcast, a gente tá de olho aí em todas as redes. Se você quer seguir a gente, eu estou no Twitter como @vulgotan, e eu convido cada um de vocês a colocar o seu principal meio de transporte virtual aí, qual que é? Eu tô no Twitter como @somentecarol, apesar de estar um pouco sumida de lá, acho que é o lugar mais fácil que vocês vão me encontrar, e se não, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é um pouquinho mais difícil, mas é Carol com 2 L's, 2 underlines, Simão. A rede social que eu uso é só o Instagram mesmo e é @abigail.tavares. Eu uso o WhatsApp. Quer divulgar pelo Não vai Não divulgar o número. não divulga não. Faz assim. Não vou divulgar. Mas se quiser me escrever no meu e-mail, isso eu divulgo, porque aí eu posso bloquear. Mas que belo convite para escreverem. Pode escrever, é legal. É mswedberg@gmail.com só. Eu também estou no Face, eu respondo as mensagens. Se você me manda uma mensagem pelo Face, vou receber e responder também. Qual que é o perfil lá? É M. Swedberg também, não? É Mark Swedberg, ou Mark A. Swedberg. A gente vai colocar o link aqui no post do programa para você não ter trabalho nenhum, tá bom? De nós 4 vai estar lá marcado. É só clicar, vai aparecer a rede social de cada um aqui e segue a gente, conversa com quem você quiser, pode falar mal pra gente, mas fala pra gente, tá? Não fica falando nas costas, não. Se você tá gostando da ideia aqui, a gente tem outros programas toda terça-feira, você pode acompanhar todos eles nas principais plataformas de áudio, buscando só por Ictus Podcast, Ictus é ICHTHUS, ou no site ictus.com.br, lá tem concentrado todos os programas que a gente já publicou, com playerzinho embutido, é bem bonitinho. E se você se interessou pelo clube de leitura, nós temos planos adultos, planos infantis, esses livros que a gente conversa aqui, todos foram enviados em tempos passados aí, então você perdeu eles, mas pode não perder os próximos, né? Você pode assinar lá em clubeictus.com.br. Está aqui a Abigail, que não nos deixa mentir, que é um negócio muito legal, né? Verdade. Muito bom, vale muito a pena. A gente tem uma frente nova agora, que a gente tem um clube de leitura lá no Telegram. Então, se você não tem perfil lá no Telegram, é só baixar o aplicativo Telegram e no nosso grupo, que é Clube Ictus. Lá a gente está lendo um livro atrás do outro, com áudios, com comentários em áudio sobre as leituras. A gente divulga cronogramas de leitura. Agora a gente deve ter começado ontem. Se você está ouvindo esse programa no dia da publicação, a gente começou ontem a ler o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Mas a gente vai emendar um livro atrás do outro, então não importa quando você tá, t.me/Clube Ictus. E só para falar da experiência de participar do clube de leitura, né? É bem meio que essa experiência que a gente teve aqui de encontrar outras pessoas que gostam também de ler e que também estão lendo o que a gente está lendo. E aí amplia muito mais a nossa visão da leitura. E é muito bom conversar com alguém que está lendo a mesma coisa que você e perceber coisas que talvez você não perceberia lendo sozinho, né? Sim, e eu acho que assim, um dos nossos objetivos é ajudar a pessoa até a se forçar a ler, né? Tem muita gente que tem dificuldade em continuar uma leitura, então se você tá num cronograma junto com outras pessoas, você meio que se obriga a ler um pouquinho por dia e ajuda a criar o hábito. Acho que é isso, né? Agradeço o Pastor Mark, agradeço a Abigail e a gente se vê no próximo programa. Até semana que vem. Oportunidade para vocês dois se despedirem aí, fiquem à vontade. É um prazer, obrigado pelo convite. Talvez vocês estão me desafiando a ter uma presença em mídia social e para poder ter mais essas conversas, porque amei a conversa aqui. Para mim foi muito bom, alegria e uma honra também estar com vocês e falar sobre esse livro que eu gostei tanto, me envolver de uma forma diferente com esse clube que eu gosto tanto também. É isso, pessoal. Você já conhece então todos nós, ouçam os outros programas e até semana que vem. Tchau, tchau.